Senhor. Se você pode abrir a sua Bíblia. Segundo livro de Samuel, capítulo de número 4. E o versículo também de número 4. Segundo Samuel, capítulo de número 4. E o versículo de número 4 também. Glória a Deus. Amém? O texto sagrado nos diz assim: Jonatas, filho de Saul, tinha um filho aleijado dos pés. Era este da idade de 5 anos, quando as notícias de Saul e Jonatas chegaram de Gisrael. A sua ama o tomou e fugiu, mas apressando-se ela a fugir, preste bastante atenção nisso, ele caiu e ficou, outras traduções vai dizer que ele ficou aleijado, e o seu nome era Mefibosete. Repita bem forte comigo: o seu nome era Mefibosete. Amém. Meus irmãos, muito me alegra poder voltar a esta igreja, poder voltar a esta casa. Eu me sinto muito honrado, já estava sentindo falta, e já estava perguntando, será que eu fiz alguma coisa de errado? Porque já fazia um tempo que eu não voltava aqui, né? Mas estou sempre vendo o pastor Isaías na sede, nas igrejas, e eu tenho um carinho muito grande pelos irmãos, tenho aqui amigos, e eu louvo a Deus por poder voltar ao Val de Jaboca. Eu acho que na primeira eu tive aqui, né? Na primeira vigília eu tive aqui, e foi muito bom, e eu tenho certeza de que o Senhor vai continuar dando crescimento a este trabalho, a esta obra. Muito obrigado, Leandro, por lembrar. Muito obrigado pelo privilégio de poder gozar da sua amizade, poder falar perto de você, David. Vou falar o quê? Depois do pastor Heber, vou falar mais o quê? Mas eu creio que o Senhor tem uma palavra para nós nessa noite, amém? Meus irmãos, existe uma riqueza muito grande nesse texto que nós lemos. Eu sei que, embora esse texto seja um texto muito pregado, um texto muito ensinado e muito cantado também, os irmãos conhecem de cor e salteado a história de Mefibosete. Os irmãos vão perceber que Mefibosete no original significa um homem que é indigno. Eu não sei por que ele recebeu esse nome, mas a mãe dele deveria estar muito de mal com a vida para colocar um nome desse no filho. Quando ele nasceu, a sua mãe disse: esse rapaz, essa criança, não vai ter dignidade na vida, ele vai ser um indigno. No Antigo Testamento, o nome sempre estava linkado àquilo que a pessoa seria no futuro, ou que os pais esperavam que a pessoa fosse no futuro. Isso aconteceu com Jacó, isso aconteceu com Isaac. Dependendo da circunstância da vida, do nascimento da criança, isso lhe dava e proporcionava a ele um nome. Os irmãos percebam que no início do texto ele vai começar a dizer que Mefibosete era coxo, filho de Jonatas, neto de Saul. Se esse texto termina aqui, teria margem para nós pensarmos que Mefibosete havia nascido coxo. Se o texto termina exatamente nesse ponto final, nós entenderíamos que Mefibosete nasceu coxo. Só que ele está dizendo que Mefibosete era de 5 anos, filho de Jonatas, neto de Saul, e ele vai continuar. E ele vai explicar o que aconteceu com esta criança para que ele fosse coxo e aleijado.
Perceba que no tempo em que as notícias chegaram a respeito da morte de seus pais, a Bíblia diz que a sua ama o pega, o toma, e no âmbito e no afã de tentar preservar a sua vida, diz a Bíblia que ela se apressa e deixa ele cair. Ela apressa para tentar prevenir, para tentar privar, para tentar guardar a vida daquela criança, porque ela pensava: se matou o pai, matou o avô, vão querer exterminar a família toda. Agora, irmãos, perceba comigo uma coisa muito interessante. Uma coisa é você nascer coxo, uma coisa é você nascer doente, uma coisa é você nascer numa família miserável, uma coisa é você começar a sua história desgraçadamente, outra coisa é você gozar de saúde, outra coisa é você gozar de felicidade, outra coisa é você gozar das coisas de Deus. Mas na trajetória da vida e da caminhada, alguma coisa acontece, alguma coisa nos alcança, e as percas, elas são inevitáveis. Se nós abríssemos a oportunidade nessa noite, já nesse início de ano, teve gente aqui que já teve percas irreparáveis. E se nós olharmos para o restante da nossa vida, nós perceberemos que as percas, elas são inevitáveis. Quantos aqui já tiveram percas na vida? As percas são inevitáveis. E na vida deste jovem, na vida desta criança, não foi diferente. As percas, elas nos atingem de uma forma direta ou indireta, merecendo ou não merecendo. Eu não quero aqui entrar no mérito se você foi culpado ou se não foi culpado, se você é merecedor ou se você não é merecedor. O fato é que infelizmente alguém tentando te ajudar ou atrapalhar, te deixou cair, te aleijou, irmão. Alguém tentando preservar a tua vida, tentando te ajudar, porque aqui a mulher, a babá de Mefibosete, disse assim: gente, eu preciso guardar a vida dessa criança, porque se a notícia que chegou de Giseel é verdadeira, se o pai e o avô dele morreu, logo logo vão querer matar essa criança também, vão querer exterminar a semente da casa de Saul. Ele vai ser uma ameaça para o próximo rei que vai vir. Aí ela pega a criança no colo, tentando preservar, tentando ajudar, e ela se apressa, e no apressar, diz a Bíblia que ela deixa Mefibosete cair, e ele quebra os 2 pés, e ele fica aleijado. Eu gostaria de nessa noite pensar com os irmãos algumas lições tão interessantes desse texto, e que falam profundamente ao nosso coração, porque as percas, irmãos, elas machucam, as percas, elas nos magoam, as percas, elas nos angustiam. E a primeira lição que eu aprendo com a história de Mefibosete é que as nossas percas e as nossas frustrações jamais vão impedir os projetos, as promessas, os propósitos de Deus na nossa vida. Eu vou repetir mais uma vez para você pegar. Se as percas, elas nos machucam, se as percas nos magoam, as percas e frustrações da nossa vida não frustram os propósitos de Deus, os projetos de Deus na nossa vida. Irmão, quando alguém quebra os nossos pés, logo a gente pensa assim: gente, como é que eu vou andar agora? Como é que eu vou crescer agora? Como é que eu vou pegar agora? Como é que eu vou avançar agora? Porque quebrando os pés, ela limita a nossa movimentação. Quem é aleijado não anda se não tiver uma ajuda. Quem é aleijado, ele não sai do lugar. João capítulo 5 diz a Bíblia que um aleijado passou a vida inteira
esperando alguém colocar ele no tanque, e ninguém o colocou. Por quê? Não dava para mexer, não dava para andar. Agora, prepara o coração e a boca para dar um glória a Deus. Se as percas nos limitam, elas não limitam Deus. Se as percas nos frustram, elas não frustram Deus. Se as percas nos enfraquecem, ela não enfraquece a Deus. Se as percas elas nos prendem e nos amarram, ela não tem capacidade e poder de amarrar o poder de Deus na tua vida. Não tem. Ei, crente, o diabo bate cabeça, sabe por quê? Porque mesmo aleijado, você continua andando. O diabo bate cabeça, David, sabe por quê? Mesmo limitado, a gente continua crescendo. Aí alguém diz assim: esse não anda mais, esse aí não prega mais, esse aí não cresce mais, esse aí não evolui mais. Porque, olha lá, coitado, foram tentar ajudar ele, foram tentar atrapalhar ele, foram tentar auxiliar ele, mas deu errado, ele caiu, quebrou os pés, e agora, coitado, sabe de nada, inocente. Quando o diabo conseguir quebrar teu pé, irmão, pode ficar tranquilo, porque quebrar o teu pé, pastor Heber, eu consigo, o diabo consegue. Agora eu quero ver quebrar o pé de Deus. Melhor, glória a Deus aí, irmão. Quebrar você, o diabo pode até conseguir. Agora eu quero ver conseguir quebrar Deus. Aí os teus inimigos não entendem como é que o Rafael cresce, como é que o David cresce, como é que fulano cresce. Eles não entendem, porque eles limitaram a nós. Mas quando o diabo consegue nos limitar e quebrar os nossos pés, Deus nos pega no colo e diz: eu te carrego, eu te levo, eu te ajudo, eu te sustento. E a promessa continua. Se você pode levantar a sua mão comigo e adorar a Deus por essa primeira verdade. Você vai crescer, porque Deus te pega no colo, e mesmo aleijado Ele diz: vai, prega. E mesmo aleijado Ele diz: vai, você vai andar. E quando alguém perguntar, você vai dizer: não sou eu, é Ele. Como é que você chegou lá com toda essa limitação, com os pés quebrados? Quem foi que te levou? Eu estou no braço de Deus. Como é que você continua pregando, continua crescendo, continua evangelizando, continua ganhando alma? Você não está entendendo não, irmão. Eu estou com o pé quebrado, mas Deus me pega no braço e diz: os meus pés continuam intactos. Vamos embora. Vamos embora, vamos embora. Eu tenho uma palavra profética nessa noite para entregar. Não temas se o diabo quebrou teus pés, não temas se os homens limitaram teu andar. Deus vai te tomar no braço nessa noite e está dizendo para alguém em alto e bom som: a minha promessa continua, o ministério continua, os teus sonhos ainda continuam. A história continua, irmão. Você acha que lá atrás o diabo já não conseguiu me limitar? Você acha? Quantas vezes eu disse: Deus, não tem condições, eu não consigo andar, não vai dar. Olha aí meu pé, Jesus. Quebraram. E foi tentando me ajudar, mas me deixaram cair. Quebraram meus pés. Jesus olhava para mim e dizia:
conseguir quebrar os teus, mas eu te tomo no braço, e as pessoas não vão entender o que eu vou fazer. Você vai continuar crescendo, você vai continuar evoluindo, as minhas promessas continuam de pé, e quando você chegar, você vai dizer: a glória é minha, o louvor também é meu, a honra não é tua, porque você não chegou com o teu pé aqui. Se fosse com o teu pé, você tinha ficado lá atrás. Você não anda porque você quer, porque você tem condição. Você só anda porque eu te peguei no braço e diz: eu vou te ajudar, eu vou te levar. Tem alguém entendendo isso nessa noite? Eu vou te levar, eu vou te ajudar. Deus está pegando alguém no colo nessa noite, dizendo: andando ou sem andar, com pé ou sem pé, as minhas promessas vão se cumprir na tua vida e na tua história. Glória a Deus por isso. Segundo, as nossas percas e frustrações não frustram os projetos de Deus. Na história de Mefibosete eu também aprendo que o nosso Deus tem memória. Você pode repetir comigo? Meu Deus tem memória. O que é memória, irmão? Memória nada mais é do que uma faculdade de reter ideias, impressões. Memória é um dispositivo onde informações são registradas, guardadas e posteriormente utilizadas. No capítulo 9, diz a Bíblia que Davi está sentado lá e disse: gente, lembrei. Lembrou do que, Davi? Eu dei uma palavra para o meu amigo Jonatas. E é o que você disse? Que enquanto ele tiver descendente, e o descendente que ele tiver, eu vou cuidar, vou abençoar. É isso mesmo? Vai, faz a pesquisa aí e vê se ainda existe alguém da casa de Saul, para que eu possa estender a minha mão e restituir aquilo que era dele e trazê-lo para perto de mim, porque eu vou cuidar dele, eu vou zelar dele. Irmãos, eu acho muito interessante a expressão de Gênesis 8, verso 1. Gênesis 8:1 diz que Deus lembrou-se de Noé. Vamos repetir todos juntos, irmão. Não dorme não, pelo amor de Deus, não dorme não. Oh, meu irmão, não dorme não. Eu não estou contando história, eu estou pregando a Bíblia, né? Não dorme não, senão eu vou gritar. Se você dormir, eu vou gritar. Vamos lá? Gênesis 8:1 diz a expressão do texto: e lembrou-se Deus de Noé. Vamos lá, eu não faço isso, mas para você não dormir, você vai ter que repetir comigo no 3. 1, 2, 3. E lembrou-se Deus de Noé. Irmão, deixa eu fazer uma pergunta para você: como é que um Deus onisciente se esquece de alguém? Deus não se esquece para lembrar. Mas o texto está dizendo: e lembrou-se Deus de Noé. A expressão "e lembrou-se Deus de Noé" não quer dizer que Deus se esqueceu de Noé. A expressão "e lembrou-se Deus de Noé" quer dizer que quando Deus libera uma palavra para nós, quando Deus nos dá uma promessa, Ele determina o tempo em que Ele vai se lembrar. Pega aí, irmão, pega aí. Deus te faz uma promessa aqui e determina: eu só vou me lembrar aqui. Nesse meio tempo, nesse espaço de tempo, irmão, não adianta fazer bico, não adianta dar birra, não adianta fazer greve de glória a Deus. Oh, Jesus, não falo língua estranha essa semana, hein? Essa semana eu não estou orando, não vou jejuar, não vou ler a Bíblia, vou nem na igreja. Porque Deus determina o tempo
tempo em que Ele vai se lembrar. Agora, irmão, quando Deus determina se lembrar